Bom dia, mais uma vez é uma alegria termos você aqui presente no nosso estudo. Estamos estudando a carta aos Romanos e peço que Deus abençoe, peço que Deus esteja presente na sua vida, na vida da sua família, te ajudando, te orientando em tudo aquilo que nós precisamos nesse momento tão difícil que estamos ainda passando relacionado a essa pandemia. E é uma alegria saber que você está interessado em saber um pouco mais sobre a palavra de Deus. E vamos prosseguir aí no nosso estudo da Epístola aos Romanos. Nós estamos aí, hoje vamos começar no versículo 19. Se você se lembra, na aula passada nós falamos do versículo 18. Se você perdeu, se você não assistiu, dá uma olhada aí na minha página, no meu canal do YouTube, que tem todas as aulas desde o início, ali, desde a introdução a esse livro, tá? Se você se lembra, ou se você não se lembra, se você não assistiu, na aula passada nós vimos o versículo 18 de Romanos capítulo 1, que diz: portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. E eu deixei uma pergunta no ar. Eu disse, será que de fato todas as pessoas tiveram mesmo acesso a essa verdade revelada? Tanto a verdade dessa ira que Deus nos revela, como o texto diz aí, que é revelado do próprio céu, né? Ou seja, uma forma que todas as pessoas podem ver, como até mesmo da presença, da existência do próprio Deus. Será que todas as pessoas têm acesso a essa verdade? Para que elas pudessem sofrer as consequências por terem escolhido a injustiça? Paulo ele vai deixar bem claro que sim, tá? Então a partir aqui do versículo 19, ele vai dizer assim para nós: pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Então Paulo diz aqui que não se pode duvidar de que todas as pessoas têm acesso à verdade de que Deus existe, porque é o próprio Deus que manifesta isto às pessoas. O que nós podemos saber sobre Deus está evidente entre nós de forma inegável. Deus ele se manifestou aos judeus, né, a nação de Israel, ali através dos profetas, primeiramente através de Moisés. Tudo isso ficou registrado em suas sagradas escrituras, mas mesmo quem nunca ouviu falar de Moisés ou de suas leis, não deixa de conhecer o Deus de Moisés por causa disso. Porque a natureza, em todo o seu esplendor, ela é uma ótima professora em relação a esses assuntos, né? A própria natureza criada, a própria beleza, a própria complexidade da natureza. É só nós olharmos, por exemplo, para as flores. É só nós olharmos para a beleza dessas flores, para a beleza dos animais. Essa complexidade que existe, onde, por exemplo, de uma minúscula semente surge uma árvore enorme, uma árvore imponente. Podemos pensar também na complexidade do olho, na complexidade do cérebro, a própria anatomia dos corpos, as estrelas, os planetas, as galáxias, toda essa maravilha de criação. Será que por acaso isso aponta para um Deus medíocre ou para um Deus fraco? Ou será que apontam para um Deus magnífico? Vim explicar com mais detalhes de que forma Deus se apresenta para as pessoas. Olha, Romanos capítulo 1, versículo 20. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Paulo ele diz que, olhando para as coisas que Deus criou, nós podemos saber algumas coisas sobre ele. E nenhum ser humano poderá dar a desculpa de que não sabia da existência de Deus. Porque Paulo diz que Deus se manifestou desde a criação do mundo para as pessoas. Então, nenhum povo antigo, por mais isolado que ele possa ter sido, nenhum cientista ateu moderno, por mais intelectual, por mais conhecimento que ele acha que possa ter,
todos fazem questão de rejeitar essa revelação clara de Deus, que é essa revelação de que Ele existe e de que é o próprio Deus quem faz questão de deixar claro essa revelação. Mas o que a gente pode enxergar de Deus na natureza? O que é que nós conseguimos entender quando observamos essa criação maravilhosa? De que forma que nós podemos aprender Deus através da criação? O texto ele nos fala dos atributos invisíveis de Deus. Quando nós pegamos ali o grego, né, a língua original em que foi escrito, o grego ele fala apenas daquilo que é invisível em Deus. Ele não dá mais detalhes, ele não traz maiores explicações. Então Paulo ele vai nos apresentar duas destas qualidades invisíveis. A primeira que nós podemos perceber através da criação é o seu eterno poder. Então Deus ele é tão poderoso que simplesmente ao falar, haja luz, houve luz. Nós mal podemos imaginar um poder como esse. É algo que vai além da nossa compreensão. A gente não consegue criar um fio de cabelo do nada. E Deus, apenas falando, Ele criou todas as coisas e é algo que de fato não temos como compreender isso. E o segundo atributo que nós podemos perceber é a sua natureza divina. Pensemos aqui em natureza divina, quando falamos da natureza divina de Deus, é tudo aquilo que faz Deus ser Deus. Tá? Então Deus ele é um ser pessoal, ele é um ser todo-poderoso, então todas as características que fazem com que Deus seja Deus, é nisso que nós pensamos em natureza divina. E Paulo não diz que as pessoas talvez possam ver a Deus através da criação. Não é isso que ele diz. Ele diz que o eterno poder e a natureza divina de Deus têm sido vistos claramente. Então, percebam que não é um olhar negligente, né? Não é apenas olhar. É preciso olhar e compreender. Que é o que o texto nos diz aqui, né? Têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Então, está ao acesso de todos. Todos podem ter acesso a Deus através das coisas que Ele criou. Basta olhar e fazer um esforço, que pode ser um esforço pequeno, que pode ser um esforço maior, um esforço mais elaborado, para que a gente compreenda algumas coisas sobre Deus. Então, como eu disse há pouco, a própria beleza e a complexidade da criação já é suficiente para nos fazer perceber Deus. Mas, se pensarmos um pouco mais, podemos compreender ainda melhor. Só olhando para a natureza a gente consegue ter mais informações sobre Deus. Por exemplo, olhando para a criação, nós percebemos que ela não foi feita de qualquer jeito, né? As coisas não estão aí de forma desorganizada. Existem leis que regem o universo, como por exemplo a lei da gravidade. Se você subir um prédio alto e quiser desafiar essa lei, você vai sofrer as consequências, né? Não adianta você chegar lá em cima do prédio e eu não aceito, eu não quero obedecer essa lei, eu vou quebrar essa lei e pular de cima desse prédio, o que vai acontecer é que você vai quebrar a cara, não é verdade, né? Então as leis da física elas não podem ser quebradas. E se Deus criou leis no reino natural que não podem ser quebradas, nós não podemos imaginar que Ele também tenha criado leis morais e leis espirituais e que essas leis também não possam ser quebradas? Fica claro que se eu pular de um edifício eu vou sofrer as consequências disso. Agora, será que se eu mentir, ou se eu roubar, ou se eu blasfemar contra Deus, será que eu não terei que assumir as consequências da mesma forma? Por isso, podemos perceber o eterno poder de Deus na criação, pois Ele criou tudo exatamente da maneira que Ele quis criar. E sua divindade, que uma das qualidades de ser divino é ser santo, e sendo santo, Ele não pode tolerar o pecado, né? Ser santo é justamente não ter nada de imperfeito, é estar completamente separado do pecado. E por Deus ser santo, Ele não pode tolerar o pecado. Por isso,
todos os homens têm a possibilidade de compreender que o pecado, ou seja, quebrar qualquer lei de Deus, trará consequências que podem ser terríveis. E Paulo, então, ele vai nos trazer a terrível conclusão a que nós chegamos, né? Quando nós continuamos lendo o texto aí. De forma que tais homens são indesculpáveis. Paulo quer dizer que nenhum ser humano tem uma desculpa válida se disser que não conhece a Deus e que por isso não obedece a esse Deus. Todos são indesculpáveis. Paulo podia dizer para aquelas pessoas, se alguém disser, eu nunca ouvi falar de Moisés, nem soube da existência desses tais mandamentos, como é que eu poderia segui-los? Como que eu poderia obedecer essas coisas? O seu Deus não pode me culpar se eu não seguir esses mandamentos dele, porque eu nem sabia que eles existiam. Na verdade, eu nem sabia que o seu Deus existia. Paulo diria para uma pessoa dessas, você nunca ouviu falar de Moisés, você pode de fato nunca ter ouvido falar dos mandamentos. Agora, apesar disso, os rios continuam fluindo. As flores continuam desabrochando. O sol todas as manhãs está brilhando ali no céu. O arco-íris, ele aparece depois de uma tempestade. As estrelas continuam brilhando todas as noites. Então, Deus não deixou de dar testemunho de si mesmo para ninguém. O próprio Deus se manifestou. E ele se manifestou no meio das pessoas, de forma clara. E as pessoas escolhem não enxergá-lo. Portanto, todas as pessoas são indesculpáveis. Isso é muito claro nessas palavras que Paulo está deixando para nós. E tendo dito isso, Paulo ele vai continuar dizendo, né? Agora lá no versículo 21. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Então, no início desse versículo, Paulo ele diz para nós, né? Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Já vimos que todas as pessoas têm a possibilidade de conhecer Deus, né? O próprio meio aonde nós vivemos deixa claro a existência de um ser superior que tenha criado tudo isso. E tendo acesso a esse conhecimento de que Deus existe, eles não chegaram nem perto de tratar a Deus com o devido respeito que ele merece. As pessoas deveriam ter reconhecido que um mundo com pores do sol gloriosos só poderia ter sido criado por um Deus glorioso. Um mundo com árvores majestosas só poderia ter sido criado por um Deus majestoso. Um mundo repleto de maravilhas espetaculares só poderia ter sido planejado por um Deus maravilhoso e espetacular. Apesar disso, Paulo disse que os gentios eles se recusaram a reconhecer a glória que é devida unicamente a Deus. Eu falei agora há pouco de povos isolados que não teriam nenhuma possibilidade de saber de Moisés, de Jesus até mesmo, né? Pensem numa tribo indígena no meio da Amazônia, ou algum outro povo nômade ao redor do planeta que nunca ouviu falar de Jesus, nunca ouviu falar de Bíblia nem nada. Quando as pessoas vão e têm um primeiro contato com esse tipo de tribo, com esse tipo de povo, o normal é se encontrar no meio deles, eles adorando sol, adorando trovões, adorando os seus antepassados. Alguns veem numa rocha uma espécie de Deus ali na natureza. Ou seja, esses povos têm essa tendência de adorar as coisas criadas ao invés de adorar ao Criador. Mas é muito interessante que mesmo quando você chega a povos isolados, existe o registro de povos que não adoravam essas coisas, mas que adoravam um Deus supremo que teria criado tudo que existe, né? Então, esse Deus, que para eles era um Deus único, era um Deus todo-poderoso e era o Deus que de fato tinha criado todas as coisas. Então, olhando para a criação, eles perceberam que deveria existir um ser superior,
que tivesse criado tudo isso. E é mais impressionante ainda que alguns desses relatos demonstram que essas tribos acreditavam em um Deus, criador de todas as coisas, e que esse Deus estaria um pouco afastado da sua criação. E que quem entraria em contato com as coisas criadas de fato, com os seres humanos, seria o Filho desse Deus. Então as pessoas teriam acesso ao Filho desse Deus, e é através desse Filho que elas teriam contato com esse Deus maior, que seria o Pai desse Deus todo-poderoso, Criador de todas as coisas. É impressionante a semelhança com aquilo que nós sabemos dos relatos bíblicos. E esses povos, essas tribos, conseguiram apreender isso apenas através da natureza. Nenhum deles sequer ouviu falar de Jesus, sequer ouviu falar de Bíblia. Então é muito interessante esse relato de missionários, muitas vezes, que chegam até essas regiões, até esses povos, e eles falam, gente, esse Deus em que vocês acreditam, e o Filho desse Deus, nesse livro aqui, relata toda a história deles. E é impressionante. Procurem, pesquisem, não é fácil, tá? Não é fácil encontrar esse tipo de história, mas se você de fato tiver interesse, tiver curiosidade, é possível encontrar esses relatos, até mesmo pela internet, tá bom? Agora, a maioria das pessoas não reconhecem a glória de Deus e nem lhe rende graças, né? E é disso que Paulo está falando aqui com relação aos gentios, ou seja, com relação àqueles que não eram judeus e que não tiveram de fato essa revelação primeira da parte de Deus, através dos profetas e através de Moisés, tá? Que é como diz aqui, né? Então, as pessoas não rendem graças a Deus. Então, agora se nós pensarmos, todas as pessoas, elas vivem as vidas que Deus lhe deu. Elas respiram o ar que Deus lhes fornece. Elas se aquecem no sol que Deus mantém brilhando todas as manhãs. Se aproveitam disso e de tantas outras coisas que Deus nos dá, mas nunca tiveram a coragem de dizer obrigado, Deus. E isso não deve ser só para quem não acredita em Deus ou para quem não acredita na Bíblia, em Jesus. Serve também para nós, que somos cristãos. Você tem constantemente dado graças por todas as bênçãos que Deus tem te concedido? Tem um louvor que de vez em quando nós cantamos na igreja, né, que é quantas bênçãos, contas quantas são recebidas da divina mão, uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Desculpe aí pelo mico de eu cantando um pouquinho, mas é um louvor que fala de fato para que nós contemos as bênçãos de Deus, para que a gente tenha uma noção do quanto Ele fez e o quanto Ele faz em nossas vidas, né? Então, muitas vezes nós também negligenciamos isso, né? Não damos graças a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Muito bem. O mundo ignorou Deus. E qual foi o resultado disso? Quando nós tiramos Deus da jogada, né, quando nós botamos Deus de escanteio, tiramos Ele das nossas explicações, o mundo passa a não fazer mais sentido. Nós ficamos sem respostas apropriadas para as maiores questões que sempre afligiram muitas pessoas na humanidade, né, que é de onde viemos, por que estamos aqui, para onde vamos. Então, quando os gentios ignoraram Deus, os seus pensamentos tornaram-se fúteis. Pensamentos fúteis aqui significam pensamentos sem resultado. Então, os pensamentos, o raciocínio deles não produzia nada de útil. E os seus corações insensatos se obscureceram. Corações insensatos aqui refere-se a corações sem entendimento. Então, são pessoas sem bom senso. Sempre essas explicações são baseadas naquilo que a gente tem no original em grego, tá? Então, é o que eles queriam dizer quando escreveram essas palavras. Então, aqui estamos pensando em pessoas sem bom senso. O coração insensato que se afasta de Deus, ele só pode se encher de escuridão. Percebam que o coração ele é insensato e se afasta de Deus. A pessoa não quer acreditar em Deus, é uma escolha dela, ela decide não acreditar em Deus, apesar de todas as demonstrações abundantes que Deus faz de si mesmo. E depois
de escolherem não acreditar, aí é que elas vão usar a sua inteligência, que se torna uma inteligência fútil, para inventar razões para rejeitarem Deus. Então, primeiro você rejeita, depois você vai discutir os motivos para ter rejeitado. Porque as pessoas não encontram motivos para rejeitar Deus. Não, elas rejeitam Deus e depois vão buscar desculpas, né, vamos dizer assim, para o fato de estarem rejeitando Deus. E Paulo ele continua mergulhando no que acontece com as pessoas quando elas rejeitam Deus. Então agora aqui, né, Romanos 1, 22. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E aqui é uma dica importante que nos faz entender por que a gente tem que estar sempre atento ao contexto em que as cartas foram escritas, ao contexto de para quem elas estavam sendo escritas, de por que é que eles estavam dizendo essas coisas. Isso ajuda muito para que a gente consiga entender os textos bíblicos e de fato extrair as informações que Deus está querendo passar para a gente ali. Porque pensem, para quem é que Paulo estava escrevendo essa carta? Ele estava escrevendo para a cidade de Roma, que era o local mais importante do mundo ocidental daquela época, né? Era a cidade mais importante do Império Romano. Uma cidade cheia de filósofos, cheia de sábios, de oradores, de escritores. A sabedoria das pessoas que viviam naquela cidade ela era famosa em todo o mundo. E o que Paulo fez? Paulo desqualificou todas aquelas pessoas com uma única palavra. Ele disse sobre todas elas que elas eram loucas. Né? Essa palavra loucos, né, no grego, traz a ideia de lentidão, traz a ideia de retardamento. Ou seja, segundo Paulo, por mais sábio ou por mais culto que uma pessoa seja, se ela der a sua opinião sobre qualquer assunto, não levando em consideração a revelação de Deus, não levando em consideração a existência de Deus, ela nada mais é do que um retardado espiritual. E quando eu digo retardado espiritual aqui, aí é uma questão linguística, não é uma ofensa, tá? Não é um xingamento, eu não estou chamando a pessoa de retardada, como se costuma dizer. A ideia do retardado espiritual aqui é uma pessoa lenta, uma pessoa vagarosa, uma pessoa lerda, é uma pessoa atrasada espiritualmente. Então é nesse sentido que eu estou falando. E é triste ver muitos de nossos jovens hoje em dia, e tantas pessoas também, fascinadas por supostas descobertas científicas. Teorias sobre como o universo teria surgido, como ele teria evoluído até os nossos dias e tantas outras coisas, né? Mas se as pessoas excluem Deus de todas as suas respostas e de todas as suas pesquisas, o que acontece é que, julgando-se sábias, elas tornam-se loucas. E Paulo não para aí, ele continua. Então, aqui no versículo 23, agora ele vai dizer, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Paulo, nesse versículo, ele nos dá um exemplo de como a humanidade se tornou insensata. Quando o ser humano olha para a natureza, isso desde os primórdios da humanidade, fica claro que tem que existir um ser fenomenal, excepcional, extraordinário para ter criado tudo isso. Então eu disse e demonstrei que pessoas completamente isoladas foram capazes de absorver isso apenas do meio em que viviam, apenas da natureza. Então o próprio Deus fez questão de deixar isso bem claro para todos os seres humanos. Não é normal alguém olhar para a natureza e achar que isso tudo surgiu sozinho. Não. Apesar de que hoje em dia existem muitos ateus, isso é uma coisa recente na história da humanidade. E quando as pessoas resolvem rejeitar o Deus verdadeiro e lhe render a devida glória, aí eles inventam falsos deuses, criam imagens para representar esses deuses e passam a adorar esses deuses que eles mesmos criaram. Então até os próprios judeus, no início de sua aliança com Deus, eles agiram dessa forma. Quando eles fundiram a estátua de um bezerro e disseram que foi esse Deus bezerro que os tirou do Egito e
fizeram realmente atos de adoração ali a esse bezerro. E miseravelmente é o que boa parte da humanidade tem feito desde há muito tempo. Então, trocaram a glória do Deus imortal por imagens. Uma criança, ela pode trocar uma joia valiosa por uma bugiganga se ela estiver brilhando mais ali do que aquela joia. E a maioria de nós mesmos já fizemos trocas ruins em nossas vidas. Agora, os gentios de quem Paulo está falando aqui nessa passagem, eles fizeram a pior troca de todas. Eles trocaram a verdade a respeito de Deus por mentiras. Trocaram o Deus verdadeiro, incorruptível, glorioso, por imagens falsas, corruptíveis, imagens sem valor. Lembrando que quando os gentios rejeitaram Deus, suas mentes se obscureceram. Então, uma criança assustada à noite no seu quarto, ela fica olhando para a escuridão e ela pode imaginar toda sorte de formas fantasiosas, amedrontadoras ali. É o mesmo que acontece com os homens, quando suas mentes obscurecidas tentam vislumbrar a divindade, né? Ou seja, tentam imaginar o que seria Deus. E aí eles criam divindades feitas segundo a semelhança do homem, mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Então, essa descrição de Paulo ela foi plenamente consciente e desenvolvida a partir da realidade daquelas pessoas. Todos eles conheciam muito bem do que Paulo estava falando ali. Vamos tentar entender isso em detalhes. Então, quando Paulo disse que foram feitas imagens ali em semelhança de homem, nós pensamos nos romanos. Os romanos eles adoravam César, eles adoravam o imperador. Os gregos concebiam muitos de seus deuses na forma de seres humanos. Quando Paulo fala aí de aves, os egípcios eles adoravam uma variedade de pássaros, né, incluindo aí o ibis, né, conforme a imagem aí é um pássaro semelhante a garças ou a cegonhas. Quando o texto fala de quadrúpedes, né, aqui está o ibis, né? É bem interessante, né? Eles pegavam a cabeça desses animais e colocavam ela num corpo humano, e isso para eles era um deus, né? Então, baseado aqui neste pássaro. Mas o texto também fala dos quadrúpedes, né? Então, os egípcios, por exemplo, eles adoravam o touro. E como nós vimos já aqui também, os judeus eles se prostraram perante, né, bezerros de ouro. Então, aqui é uma estátua, né, uma escultura que representava esse deus touro para os egípcios, e aqui representando Moisés com o povo adorando ali o bezerro, né? Mas eles também adoravam répteis, e os assírios, né, eles adoravam répteis, e os egípcios eles adoravam o escaravelho. Olha que legal aqui. Eles botaram um escaravelho como se fosse a cabeça, né, num corpo humano. Isso para eles era um deus. Então, fica muito claro essa troca de você adorar um Deus glorioso por essas imagens criadas, né? A semelhança de homens, de quadrúpedes, de aves. É bem interessante, né? A gente vai estudar o versículo 24, que seria o seguinte, daqui a pouco, tá? Mas agora vamos dar uma olhada aqui no versículo 25, em que Paulo ele usa de novo essa palavra trocaram, né? Então, trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Para Paulo, rejeitar a revelação divina e escolher a idolatria é preferir a mentira. E quando eles aceitaram essa mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, eles elevaram aquilo que havia sido criado, né, aquilo que esse ser criou, eles pegaram isso e elevaram acima do próprio Criador. É importante a gente fazer algumas observações aqui. Idolatria não é apenas adorar imagens. Tudo aquilo
que na sua vida tiver uma importância central, que te motiva, pela qual você vive todos os dias, se isso não é Deus, é idolatria. Por exemplo, muitas pessoas têm o dinheiro como fonte da sua idolatria. Outras pessoas têm algum artista, né? Tem pessoas que veneram aí artistas, cantores, pessoas famosas. Hoje em dia, para alguns, até mesmo uma posição política pode se tornar idolatria. Você defender um determinado político, você defender uma determinada ala política. Tem gente que defende ou a esquerda ou a direita como se aquilo fosse a solução para todos os problemas da humanidade. E a solução para os problemas da humanidade é Jesus. E não é uma solução para o planeta Terra. Infelizmente, o próprio Jesus disse, no mundo vocês terão aflição. E essa vai ser uma constante enquanto existir planeta Terra e humanidade vivendo nele. Mas, então qualquer coisa que você coloca como sendo central na sua vida, se não for Deus, isso é idolatria. Deus tem que ser o centro. Deus tem que ser a motivação para as nossas vidas. E a maneira mais comum em que muitos servem a criatura no lugar do Criador é servindo a si mesmos. Então é esforçando-se para saciar seus próprios desejos, em vez de procurar saber qual é a vontade de Deus e se esforçar para agradar a esse Deus. Então essas pessoas tornam-se assim seus próprios pequenos deuses, ao invés de glorificar ao Deus vivo e verdadeiro. E no final do versículo parece que Paulo ele não se contém, e depois de falar da humanidade negligenciando ao Deus Todo-Poderoso, ele termina dizendo no final do versículo que é bendito para sempre. Amém. Então não importa se existe alguém que diga que Deus não existe. Deus continua sendo bendito por toda a eternidade. E Paulo, em adoração, ele não se contém. Então ele glorifica ao Deus eterno, que é o Deus que ele serve. Então, para Paulo é muito claro essa ideia de que as pessoas estão trocando uma coisa que é muito clara, uma coisa que é o próprio Deus quem tornou isso claro. Você tem que fazer força para tirar Deus da criação. Se você for estudar de fato um pouquinho as teorias de evolução, as teorias de Big Bang, de criação do universo, você vê que precisa de muita fé para acreditar nessas explicações. Elas dependem muito de si. Se as coisas foram assim, se isso aconteceu, então pode ter acontecido isso para que depois aconteça tal coisa. Porque as explicações elas começam a ficar absurdas. E tudo isso por quê? Porque a pessoa não quer acreditar que existe um ser que em algum momento decidiu criar todas as coisas do jeito que elas existem. E quando você tira Deus das explicações, de fato as coisas passam a fazer menos sentido. Bom, vamos terminar a aula de hoje, já estamos aí com mais de 30 minutos. É um estudo que nós estamos fazendo que de fato, a minha ideia é fazer a gente pensar em tudo aquilo que o texto pode nos oferecer e trazendo isso para a nossa realidade. Eu estou tentando fazer isso, mostrando como é que Paulo enxergava as coisas quando ele escreveu, mostrando como é que as pessoas podem ter recebido quando leram estas cartas pelas primeiras vezes e tentando trazer isso para a nossa realidade. E também para a realidade de toda a raça humana. Então, eu estou tentando mergulhar de forma profunda nesses textos, nesses versículos, e eu de fato espero que possa estar sendo útil. Eu espero que você possa estar refletindo comigo através desses estudos, e eu insisto, qualquer comentário, qualquer dúvida, qualquer pergunta que você queira fazer, será uma alegria para mim poder respondê-los. Tá bom? Que Deus abençoe a todos. Deus assim permitindo, semana que vem nós estaremos aqui mais uma vez, dando continuidade a esse estudo na carta aos Romanos. Que Deus abençoe a todos e até lá.